tarde aí a todos que estão aí nos acompanhando. Vamos aí começando mais uma reunião do Comitê de CX da ABO2O. Aí já o ano de 2022 avançando com tudo, estamos acabando o mês de abril, né, gente? Piscou, passou um terço do ano, né? 4 meses do ano já se foram. Então, a gente já vê o ano passando muito rápido e as pautas, né, vão surgindo, né? Os temas importantes de experiência, relacionamento com o cliente não param de surgir. A gente hoje aqui vai ter mais um tema muito bacana. Daqui a pouco eu vou falar e vou também apresentar aqui a nossa convidada super especial aqui, que já está aqui se aquecendo para dividir o conteúdo dela. Mas antes eu quero fazer aqui alguns lembretes importantes. O primeiro, um pedido, né, que é sempre legal, né, quem puder fazer aí, né, quem estiver aqui no Zoom, né, para renomear o seu nome, né, para colocar o nome e a empresa, né, então tem aqueles 3 pontinhos no canto direito superior da sua imagem, clica lá, aparece em inglês rename ou em português renomear, é só colocar, editar do lado, nome, sobrenome, aí pode colocar tracinho ou a barra vertical e aí colocar a empresa, que ajuda bastante a gente na hora de entender as perguntas, né, e também de fazer aqui as provocações aqui no debate. E outro ponto é que a gente vai ter este conteúdo, né? Vai ter uma apresentação aqui do tema, né? Essa apresentação ela vai ser gravada, vai estar disponibilizada para quem, né, não pôde acompanhar aqui ao vivo, ou quiser ver de novo, né? Também tem o replay para quem quiser assistir, para repensar algum ponto ou rever, vai estar gravada a apresentação aqui da nossa super convidada. Gente, antes de passar a palavra para ela e apresentá-la, a gente tem aí um tema, né, que a gente sabe que está bastante quente, que é a questão, né, que o comitê também trata, que é o regulatório, nova lei do saque, né? A gente tinha a intenção na pauta de abril aqui de tratar esses 2 temas, né, no tema da hipercustomização, que é o que a gente vai conversar hoje, e também, né, aí agora que a lei do saque foi sancionada e está em período aí, né, de 6 meses aí até estar em vigor, mas aí uma pauta importante sobre autorregulação, né, dos indicadores de mensuração, né, do sucesso ou do cumprimento da lei. A gente acabou não tendo agenda aí para conseguir somar o nosso parceiro, né, de sempre, o Luciano Tim, doutor Luciano Tim, que sempre está aqui com a gente, mas a gente não esqueceu, esse assunto vai estar de volta agora no mês de maio, né, e a gente vai debater sim, e na medida do possível também até podemos trazer um outro assunto junto no mesmo dia, para a gente enriquecer ainda mais o comitê. Então, só para prestar, né, essa satisfação com todos vocês aqui, que é muito importante. Então, vamos lá, né? Sem mais delongas, a gente está fazendo muito suspense, né? E também, claro, deixa eu me apresentar, que às vezes todo mundo me conhece, né? Nem você vai falando um monte de coisa aqui, dando boa tarde, nem me apresentei direito. Eu sou o Rodrigo Tavares, da Recarga Pay, lidero aqui a área de jornada do cliente, né? E também lidero aqui o comitê, né, de CX na BOTO desde junho do ano passado. O tempo está passando rápido mesmo, é quase um ano que eu estou aqui à frente do comitê. Então, agora que eu me apresentei, né, deixei de ser mal educado com vocês, vou aqui apresentar a nossa convidada especial, que é a Daniela Dietrich. Depois ela fala se eu falei certo o nome dela, acho que ela está balançando a cabeça que sim. Né? Ela é Technical Specialist da Microsoft, a Microsoft, né, que recém se somou aqui à BO2O, né? Então, mais um membro super importante para estar aqui no nosso grupo seleto aqui de empresas e de profissionais aqui que trocam, né, as vivências na BO2O. Então, a Microsoft, mais do que bem-vinda, uma empresa extremamente relevante, admirável, né, e aí de peso no mercado. E a gente traz aqui a Dani para falar desse tema de hipercustomização, hiperpersonalização. O que é isso, né? A gente começa a escutar falar mais e mais disso. Então, pautas novas surgindo, e a hipercustomização, né, até pelo próprio nome, remete a cliente. Então, se remete a cliente, a gente tem que trazer aqui, né, para debater, para a gente começar a falar desse assunto, para a gente conhecer um pouco mais desse assunto, e, naturalmente, né, quais são as conexões que tem, né, essa pauta de hipercustomização com CX, né, com a experiência do cliente. Vocês vão perceber que tem bastante relacionamento, bastante correlação, então é importante a gente fazer essa troca aqui. Então, antes de passar a bola para ela, a gente vai ter a apresentação dela, ela vai preparar um conteúdo, ela vai se apresentar também para a gente, contar quem ela é, um pouquinho dela, né, aí para que se enturmar com todos, e ela poder fazer a conexão e também disponibilizar, claro, os contatos dela, e depois a gente vai ter aí, né, um debate, eu vou fazer uma pergunta ou 2 perguntas, e claro, abrindo sempre para vocês que estão aqui participando. Quem quiser, ao longo da apresentação, já colocar no chat algum comentário, ou já deixar alguma pergunta registrada, pode fazer isso, e claro, depois que a gente abrir, quem quiser também se sentir à vontade, abrindo o microfone e fazer as perguntas,
também vai ser super bem-vindo. Dani, a palavra é sua, muito bem-vinda aqui ao nosso Comitê de CX, é um prazer ter você aqui. Obrigada. Estou bastante ansioso para ver o que você preparou para a gente. O palco é seu, por favor, sinta-se em casa. Obrigada. Vocês estão vendo minha tela? Sim, já está na... Já entrou aqui para mim. Perfeito. Legal. Bom, antes de nada, né, queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhar conhecimento, esse tempo. Gosto muito do tema, dos dois temas, gosto muito de startups, gosto muito do tema de Customer Centricity ou qualquer coisa que a gente fale de desenvolvimento de produtos e serviços. Bom, eu estou na Microsoft faz pouco tempo, mas eu tenho experiência já com produtos da Microsoft, porque eu já trabalhei indiretamente como parceira da Microsoft, como cliente da Microsoft. Faz pouco tempo eu estava morando na Espanha também, e aí lá eu trabalhei com agilidade, com todos esses temas de design thinking, desenvolvimento de produto. Então eu tenho aí uma jornada bastante mista. Bom, sem mais delongas, o que eu queria, na verdade, trazer aqui uma reflexão, né? E aí eu estava pensando, as coisas foram mudando, né? A gente já sabe, a mudança é uma coisa constante, mas eu estava pensando o que diferenciava as empresas no passado e o que diferencia as empresas agora. Então, eu coloquei duas linhas, né? O que era o básico para sobreviver e quais eram os básicos para se diferenciar. Então, se a gente for ver, nos anos lá 70, 2000, assim, arredondando, né? O básico era funcionalidades e custos. Só que aí as empresas começaram a se diferenciar pela qualidade. Então, os clientes já não era só comprar por preço. Falar assim, vou comprar algo que realmente tem uma qualidade superior, né? A importância foi para a qualidade. Com o passar do tempo, a qualidade já é também um commodity. Tá todo mundo ali, ó, tipo, qualidade já é o básico. E aí começaram a se diferenciar pelo quê? Tempo, flexibilidade, serviços. Então, essa coisa de que, assim, ó, você tem a qualidade, você tem preço, mas eu vou te entregar hoje, se você quiser, né? Eu sou uma super apaixonada por esses negócios de one click e tá aqui na minha casa já no dia seguinte, né? E aí, hoje em dia, todo mundo praticamente já tem isso. Tempo, flexibilidade e serviço já é, de novo, o básico. E aí vem um outro ingrediente de diferenciação, inovação e simplicidade. E aí, quando a gente fala simplicidade, não só dos produtos, mas da própria experiência desse cliente, né? Tá algo simples, que quando eu tiver que falar com alguém, eu não tenho que pegar o telefone, eu falo com alguém no meu WhatsApp. Quando eu estou comprando, eu quero o mais simples possível. Então, a gente já foi por aí. E agora, né? Praticamente todas as empresas estão indo já por esse caminho, tipo, a inovação e a simplicidade está praticamente em todas as marcas, dos produtos e serviços que a gente se depara. E aí eu pergunto, né, qual é o próximo item diferenciador? E eu queria lançar essa pergunta realmente aberta, não sei se vocês têm alguma opinião, se alguém quer abrir o microfone, comentar. Deixo aqui uns 3 segundos de cri-cri, vamos ver se alguém fala algo. Eu vou ficar quietinho para não dar spoiler. Tá. Tá fácil, gente. Tá fácil. E aí, Dani? Então, assim, hoje em dia, assim, não se sabe exatamente, mas eu aposto que seja justamente o tema da nossa conversa de hoje, que é a personalização. Hoje a gente está buscando não só comprar um produto, um serviço, a gente está buscando uma marca que nos conheça, um produto que se adapta ao que eu preciso e não que eu tenha que fazer o contrário. Aquele aconchego de falar com alguém que me chama pelo apelido, como que fala o nickname, como que é em português? O apelido, né? É isso mesmo, é apelido. O apelido. Então, essa proximidade, né? Então, a gente está buscando essa personalização, né? Ou personificação. Só que aí, se a gente para pensar também, personalizar produto, serviço, atendimento não é algo novo. A gente sempre buscou e quis isso. E sempre tivemos isso no nosso dia a dia. É só para pensar nas coisas mais básicas, né? Quando a gente vai cortar o cabelo.
Se a gente vai em... Bom, tem alguns que vão em qualquer salão, beleza, homem, vai arrastar. Agora, mulher, né? Tem corte, tem isso, tem aquilo, homens um pouco mais complicados aí no corte. Cara, você vai buscar aquele cabeleireiro que te conhece de toda a vida, que te chama pelo nome. Eu adoro chegar no meu cabeleireiro preferido, aí ele fala, você quer um cafezinho com chocolatinho? Ela já sabe que eu sou ali a do café e chocolate. Então, a gente busca esse atendimento mais personalizado. Ou quando a gente vai na padaria e tem lá a Dona Maria, você veio buscar o pãozinho mais queimadinho, né? Então, a gente busca esse tipo de relacionamento e a gente tem esse tipo de relacionamento com as empresas, com pessoas, no nosso dia a dia. Porque a gente busca a confiança. Porque no final das contas, e eu estava até conversando com a Lari antes, se a gente for parar para pensar, a gente não compra ou não toma decisões por temas práticos, por causa do preço, dos centavos de diferença, dos dias de entrega. A gente é levado na emoção. Se tem aquele vendedor que realmente entendeu o que eu preciso, que me tratou de uma forma personalizada, aquela loja, aquele produto que foi uma recomendação de um amigo, gera confiança. Então, mexe com o meu emocional. E aí eu tomo essas ações com base na emoção. Quantas vezes eu vivo entrando em sites e fazendo carrinhos de compra e abandono? Eu vou deixando lá guardado e abandono. Eu juro para vocês, eu não sou consumista, mas a empresa que me acha pelo WhatsApp, porque eu coloco lá o telefone, né? E vem, oi, Dani, vi lá uns produtos, olha só. E várias vezes aconteceu isso, de me ligar, de falar assim, olha, você pode trocar a qualquer momento e me dá uma certa confiança na compra. Eu esqueço qualquer coisa, eu vou lá e compro, no impulso. Por quê? Porque eu tive aquele momento de conexão com a minha emoção, aquela confiança daquela empresa que realmente me entende e sabe o que eu quero naquele momento exato. Então, a gente é assim. Só que qual que é a diferença, né, do cabeleireiro, da Dona Maria da padaria e tal? Quando a gente for pensar nas empresas de hoje em dia, a gente né, consome muitos produtos, muitos serviços. É muito difícil uma empresa nos tratar como a Dona Maria da padaria. Só que hoje em dia está acontecendo isso em muitas situações. Por quê? O que é que veio de novo, que já não é tão novo assim, só que a gente está aprendendo a usar agora? O Big Data, Big Data. Então, hoje em dia, a gente tem tecnologias que permitem às empresas a conhecerem essa pessoa que está por detrás, a pegar dados de várias fontes, entender o comportamento dessa pessoa e ser capaz de atender ela como se fosse um cliente de toda a vida, justamente por causa desse poder do dado. Mas o dado por dado não nos ajuda, a gente precisa saber como usar ele, como transformar ele e como eu transformo isso em oportunidades para que todas as pessoas que trabalham na minha empresa possam ter essa mesma forma de atender o cliente como único, né? Não é ter o dado por dado, porque hoje muitas empresas estão nessa mindset do dado, e estão né, com sistemas e tal, data lakes, mas não sabem o que fazer com ele. Não sabe como usar o dado na personalização, no atendimento, em todas as pontas e todos os momentos que esse cliente entra em contato com a minha empresa. Porque não é a Dani indo na padaria, a Dani acessando o site, baixando a aplicação, indo pessoalmente, telefonando, falando nas redes sociais com a mesma empresa. Então, precisa ter ferramentas potentes que nos permitam fazer essa tradução correta de todo esse monte de informação. E aí, falando em dado, eu vou fazer aqui... Aí eu vou pedir para vocês participarem, tá? Eu não vou aceitar silêncio. Eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês, que falando em dados, eu vou dar algumas informações e eu quero que vocês me ajudem a identificar de quem eu estou falando, tá? Vamos ver aqui se a gente acerta. Olha só, vou dar informações. É um homem, nasceu em 48, nasceu na Inglaterra, tá? Em inglês. Divorciado, mas já está no segundo casamento. Tem 2 filhos. É super famoso, super rico. Mora num castelo.
tem muitos bilhões de dólares. Gosta de cachorros e tira as férias nos Alpes. Passa alguém famoso, bilionário, que mora em castelo, na cabeça de vocês? Inglês. Vamos lá, pessoal. Arrisquem, coloquem no chat. Eu já tenho o nome na cabeça aqui, né? Mas eu não quero enviesar ninguém. Arrisquem. Não precisa falar não, tá? Não precisa abrir câmera, só escrever. Sim, Tá ou valendo. escreve. Um palpite tem que ter aqui, pelo menos, né, pessoal? Vamos lá. Ninguém se arrisca? Opa, aí, ó. Príncipe Charles. Alguém mais? É o que eu tinha pensado também aqui, né? Bom, vamos lá. É muito fácil vir o Príncipe Charles na nossa cabeça, né? Mas olha só. A gente vai colocar essas duas figuras, Príncipe Charles e Ozzy Osbourne. Têm exatamente essas mesmas características. Casado, com filho, segundo casamento e tal. Eles têm algo parecido. Se eu fosse vender de verdade um produto para os dois, tem chances dos dois quererem a mesma coisa? Baixíssimas, né? Porque eles são completamente diferentes. Então, o que eu quero dizer com isso? Só a segmentação, que a gente já está acostumado, vou fazer uma campanha para mulheres que têm filhos. Vou fazer um produto para jovens, solteiros, que estão viajando de férias. Só isso não basta mais no dia de hoje, porque eu posso dar a bola fora. Né? Eu apresento algo para o Ozzy ou apresento um produto, imagina, né? Para o Príncipe Charles, pensando no Ozzy, vai dar ruim, né? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês, né? Essa diferenciação que é o que a gente está se falando muito. Segmentação é diferente de hiperpersonalização. Então, hiperpersonalização usa um componente novo, que é o comportamento. Se eu for segmentar, eu posso criar grupos de diferentes pessoas. Estrangeiros no Brasil, que é mulheres não sei do qual, beleza. Agora, se eu for realmente mais a fundo de entender o que cada um está fazendo, como ele está se comportando, e aí comportamento pode ser não só com a minha marca, mas se eu tiver acesso, e hoje em dia tem acesso a dados externos, comportamento da Daniela em outras situações. Comportamento, eu consigo fazer ofertas de produtos personalizados. O que essa pessoa está buscando e querendo neste momento? Quando que a Daniela abre normalmente e-mails? Quando que a Daniela busca comida para delivery? E naquele momento eu vou mandar uma promoção para ela, do que ela gosta de comer na hora que ela sente fome, e vai ser muito difícil ela não comprar. Porque eu estou usando também o comportamento como informações e não só a segmentação. Isso é muito importante, tá? Bom, vou colocar um vídeo que explica um pouquinho isso que eu tô falando. É um vídeo curtinho, mas é bem legal, que mostra um exemplo real de hiperpersonalização. Vou soltar aqui para vocês, tá? This was just the beginning. Then we asked ourselves, how can we bring even more relevance and attention to each comparison? First, we developed an algorithm that searches for look-alike photographs. Through Facebook data, we found travel enthusiasts like Lucas who are interested in specific destinations. Geo-targeting pinpoints Lucas' current location and the closest airport. Another algorithm finds the destination airport.
A search engine identifies the cheapest flight price for Lucas in real time. A unique social media price comparison, completely automated in an infinite number of variations. É isso aí. Então, é bem legal esse vídeo, assim, ele quer saber o que a pessoa está querendo e buscando e faz uma sugestão extremamente personalizada. Por quê? Porque ele está olhando o comportamento, né? Não só o Lucas, no caso ali, com as informações básicas do perfil dele. Bom, vamos continuar. Então, é justamente isso. Behavior, data, né? O comportamento com automação, com inteligência, me dá hiperpersonalização. É isso que a gente busca. E se a gente for se perguntar, né? Tá, sou uma empresa, quero estar nesse patamar, né? De tratar o meu cliente como único e me adaptar rapidamente a essas mudanças, o que é que eu preciso ter, ou ser, ou saber? Aqui é um mix de coisas, né? Eu falaria assim, a gente precisa ter ferramentas. Primeiro, a gente precisa ter uma base de dados unificada que nos permita mastigar todo esse dado. Se esse dado estiver espalhado em vários sistemas, eu até posso fazer algo com ele, mas o trabalho de pegar essa informação, consolidar, fazer o match, até eu tomar uma decisão, já posso ter perdido o time. Então, o que a gente precisa são ferramentas, e quando eu falo dado no mesmo lugar, não significa que a origem do dado seja essa ferramenta, porque é uma utopia pensar nisso. Né? Eu tenho dados espalhados em todo o lugar na minha empresa, e isso é uma realidade, mas eu preciso ter uma ferramenta que possa ler esses monte de dados de diferentes fontes, só que tratar eles como único. Cloud, na nuvem, para poder nos dar acesso a essa informação real time. Eu preciso ter capacidade de, inteligência. E não é uma inteligência que dependa de um humano fazer uma análise daquilo. É o sistema me dando insights, que agora essas palavras são muito comuns, né? Me dando insights, dependendo daquilo, de acordo com aquilo que o sistema está aprendendo. E hoje as ferramentas, elas têm esses machine learnings, inteligência artificial capaz de entender e fazer esse trabalho por nós, né? E nos dar essas sugestões, esses insights. Eu preciso ter formas de captar o feedback desse meu cliente, porque eu preciso criar uma relação única e cercana com ele. Então, meu cliente, ele está em várias pontas falando comigo, me dando feedbacks diretos ou indiretos. Quando um cliente abandona uma página, ele me dá um feedback. Quando um cliente demora muito tempo, perde muito tempo numa página, ele está me dando um feedback. Quando esse meu cliente chegou até a hora da compra, mas não comprou, alguma coisa aconteceu. Eu sou muito assim. Se alguma coisa travar a minha experiência naquela compra, eu abandono rápido. Eu acho que os mais novos, acelerados, estão dessa forma. Então, a gente tem que saber lidar com isso. E a gente precisa ter uma equipe que colabore, e aí eu já estou falando mais de um lado cultural da empresa, que não trabalhe em silos. Não, eu sou do marketing, não, outra pessoa é de vendas. Poxa, se a gente trabalhar dessa forma, a gente não vai compartilhar a mesma informação do cliente. Na hora da gente pensar nos roadmaps de produto ou tomar as próximas decisões, se a gente for tratar com departamentos, a nossa empresa como departamentos, não vai dar certo. A gente precisa ter essa visão unificada do cliente, a gente precisa ter essas equipes colaborando de forma multifuncional, tomando decisões. Então, eu também preciso de ferramentas que me permitam essa visão unificada, que me permitam colaborar de uma maneira muito fácil, fluida, em que todos possam comunicar, que tenha transparência sobre tudo que está acontecendo. Então, eu preciso estar hiperconectado, não só com o meu cliente, mas dentro de casa também. Então, aí aqui eu trago... aí eu fui buscar no Gartner, depois a gente passa para vocês lerem um pouquinho mais,
que tem as tendências do mercado 2022, são 12 tendências, muitas delas falam de hipercustomização, de machine learning, mas eu trouxe alguns pontos principais, que é onde a Microsoft, e aí não é só porque eu sou Microsoft, ela está se destacando muito nesse quesito, que para mim são esses 6 componentes principais que ajudam as empresas a estarem na ponta, respondendo rapidamente essas mudanças de mercado, sendo capazes de hiper-customizar e personalizar os atendimentos, serviços e produtos, que é o Cloud Computing, Cloud Native Apps, que é o que eu falei para vocês, aplicações que nascem na nuvem, estão na nuvem, se conectam com absolutamente tudo, Machine Learning, inteligência artificial. Então, a Microsoft, por exemplo, tem desde leitura de documentos, análise de comportamento, de sentimentos. Se um cliente manda um e-mail falando uma palavra negativa, ele já vai falar, eu acho que ele está nervoso. E aí já pode fazer tomar alguma ação um pouco mais imediata, né, com esse cliente, não perder esse timing importante. A hiperautomatização, então não dá mais para fazer processos manuais, tudo que a gente puder automatizar, a gente tem que automatizar, porque reduz o time to marketing na hora de lançar produtos novos e reduz também a journey do meu cliente, faz o meu cliente ter uma jornada e uma experiência mais fluida, e não aquela coisa que demora, acabei de acessar o site, liguei e a pessoa não tem o meu dado, como assim? Então, a gente não pode cortar a experiência do cliente, tem que parecer que está tudo integrado mesmo, né? As próprias aplicações, Composable Apps, então, o que é o low code, no code? Então, hoje, a gente não está mais trabalhando com essa coisa de tecnologia, são as pessoas que fazem os sistemas, e negócio é os que... Não, tem aplicações para que negócio e tecnologia, ou só negócio, às vezes, possam mudar coisas básicas ali, sem precisar de código. Eu preciso mudar o HTML de um e-mail, eu não preciso mais saber de HTML para isso. Eu quero criar um botão que que faz uma ação, eu não preciso de um desenvolvedor. Eu preciso de conhecimento de negócio e eu preciso de uma ferramenta que me permita arrastar e soltar coisas. E é isso que a Microsoft está apostando muito, né? Data Fabric, de fazer toda essa conexão dos dados, ciberseguridade, isso é muito importante, porque a gente está se atrevendo a ler dados e fazer muitas coisas e, tipo, chegar na porta do cliente, na vida do cliente sem bater na porta. E tem uma questão de segurança e LGPD, GDPR, não sei como fala aqui, mas essa parte muito importante, que a gente não pode ficar preocupado se a gente está seguindo ou não, porque cada país, cada lugar tem uma regra diferente. E a Microsoft, se a gente fizer tudo isso usando o Azure, né, que é o banco de dados compartilhado na nuvem, ele já cuida disso para nós. E às vezes chega até a ser meio chato, porque eu lembro que eu customizo uns e-mails, aí ele não me deixa. Aí fala assim, não, você precisa colocar isso no e-mail, porque está de acordo com a lei de proteção de dados. Tipo assim, obrigada por me dizer, né? Porque senão eu ia cometer uma gafe. Então já tem toda essa parte. Então eu preciso de... E aí, por que eu falo, né, que a Microsoft se diferencia? Porque é um provedor te prover tudo isso. Aí, quando eu falo em colaboração interna de equipes, aí eu estou falando de Teams, eu estou falando de tudo compartilhado, de compartilhamento de documentos, blá, 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 um monte de coisa que também atende toda essa necessidade de trabalhar de uma maneira colaborativa. Então, pessoal, olha, obrigada, thank you, graças. Era isso que eu queria falar para vocês. Espero que tenha sido um overview aí, pelo menos interessante. E se tiverem qualquer dúvida, qualquer comentário que eu puder responder e colaborar, sou toda ouvidos. Muito bom, Dani, excelente, parabéns aí pela apresentação. Deu para dar realmente ficou um gostinho de quero mais, né? Você colocou os conceitos, né? Deu aquele overview muito bacana, né? Acho que a brincadeira, né, do Príncipe Charles com o Ozzy Osbourne, ela é bem provocativa, né? Porque a gente mostra várias coisas, né? Uma, o quanto que, de fato, ao mesmo tempo, aquele grupo de informações que você trouxe, né? Ele dá um target, né? Mas você não atira, né, no massivo, você chega num perfil, numa segmentação, num segmento ali específico, mas ainda assim você pode, né, cometer uma falha, e essa falha muitas vezes vem pelo nosso viés, né? O viés que a gente tem, né?
E é uma coisa que eu vejo muito no mundo de experiência do cliente, o quanto que a gente fala de fazer experiência, de entregar experiência, mas a gente acaba entregando a experiência que a gente acha que o cliente precisa, que a gente a acha maior... que deve ser, É, né? exatamente. E não aquilo que realmente ele espera ou ele quer, né? Então, eu vejo a hipercustomização com o mesmo dilema aí do CX também. Vejo né, eu vejo uma correlação bastante grande. Totalmente. Antes de fazer a primeira pergunta para você, eu pensei pelo menos aqui em 2 ou 3 para a gente debater. E também gostei bastante do case que você trouxe, achei muito legal, né? Porque jamais teria pensado naquilo, porque assim, a pessoa tem uma visão de destino, ela quer ir para aquele lugar, mas de repente ela tem aquela mesma experiência, aquele mesmo impacto lá da casa dela, né? Totalmente. E você vai, e a pessoa... Rodrigo, o que você falou assim, porque às vezes a gente fala assim, até como cliente, a gente ou como pessoa, a gente não sabe expor nossas necessidades. A gente fala assim, não, eu quero ir para a China. Aí fala, beleza, eu vou te dar uma viagem para a China, tá? Mas se eu parar para cavocar um pouquinho mais, fala assim, mas o que você espera encontrar na China? Por que você quer ir para lá, né? Exato. Não, eu quero montanhas, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo, eu quero tá. Ah, entendi. Tua necessidade não é China. O China é o como. Eu posso atender sua necessidade de outra maneira. E aí que vem isso que você acabou de falar, que é o Sim, que mostra a certeza. uma mesma coisa a gente pode pensar assim, a pessoa fala, eu quero visitar o Vale do Silício. Eu até quero ir para a China, porque são locais de inovação, né, que Pode tem aí ser, grandes centros e tal. Aí você fala assim, tá, mas você quer ir porque é estrangeiro ou porque você quer ver inovação e quer estar numa incubadora Isso, Ah, não, quero porque eu quero ver inovação. Então, você sabia que aqui no Brasil tem isso, o Porto Digital em Recife? Você sabia que tem o São Pedro Valley em Minas? Você sabia que tem justamente. sabia que tem um polo de inovação em Santa Catarina? Quer dizer, você tem aquilo, isso que você quer tem aqui, né? Então, na Exato, verdade, mas tudo bem, se você quer ver isso porque você quer ter uma experiência internacional, aí é uma outra coisa, mas se o teu objetivo é exato, respirar inovação, você tem esses polos, esses centros aqui do lado. Você pode até ir de carro, dependendo de onde você estiver, não precisa nem fazer uma baita de uma viagem custando muito um quilo de dinheiro, né? E que ia ser legal também, óbvio, né? Mas e tem o turismo envolvido, mas você tem essa experiência aqui do lado, né? Então, exato. achei muito legal o case que você trouxe. A primeira coisa que eu queria te perguntar é justamente isso. Como é que você vê, né, CX e hipercustomização ali? Quais são ali as similaridades, os encaixes que essas duas disciplinas, vamos dizer, têm na sua visão, hein? Eu acho que você tocou justo num ponto principal no seu comentário, que eu acho assim, se a gente for hiper customizar só com os dados, achando que o cliente quer aquilo, porque aquilo é uma hipótese, né? Porque quando a gente cria produtos, a gente cria serviços, e a gente fala assim, vou lançar aqui uma funcionalidade nova no meu sistema. Se a gente hiper personalizar isso, mas só baseado em hipóteses, pode não funcionar, né? Agora, se eu paro antes de hiperpersonalizar, antes de chegar no vamos colocar a mão na massa e fazer algo específico, deixa eu entender o comportamento do meu cliente, que é justamente o CX. Então, deixa eu analisar realmente qual é o problema. Qual que é a jornada desse cliente? Qual que é o pain point que ele tem? Deixa eu validar essa hipótese. Então, eu acho que dá até para andar em conjunto, que assim, ao invés de fazer uma big hiperpersonalização, eu posso hiperpersonalizar para um público específico com o intuito de validar hipóteses. Então, eu estou aprendendo com essa hiperpersonalização, se isso está funcionando, se aquele cliente daquela característica específica, com aquele comportamento realmente quer aquilo que eu acho que ele ia querer. Então, eu estou usando o CX, que é colocar o cliente no centro, identificar o problema antes de falar de solução, fazer observação e aprender com isso, validar hipóteses, e uma vez validada, aí eu lanço, né? Então, eu posso fazer essas duas coisas junto. E o legal que hoje em dia, com essas ferramentas de arrasta e solta, nos permite fazer provas muito rápidas. Sim. Então, eu arrasto e solto e crio uma aplicação, não vou lançar para os meus milhões ou sei lá quantos mil clientes. Você faz um test and learn muito rápido, né? Exato. Eu pego lá 100, sei lá, e aprendo com aquilo. E aí, depois eu coloco isso em prática. Então, eu estou usando o Customer Experience. Essa é uma dos matches que eu vejo. Sim, Outra coisa legal. que eu vejo também, que a hiperpersonalização, ela traz uma experiência única naquela jornada, né? A experiência da Daniela é diferente da experiência do Rodrigo.
os produtos da Daniela diferentes dos produtos do Rodrigo. Então, querendo ou não, a gente está colocando em prática aquilo que a gente aprendeu no Customer Experience, né? E fazendo com que o cliente tenha uma jornada fluida, que tenha uma jornada que atenda às necessidades. Então, a gente está colocando realmente a persona, né? A pessoa no centro, mas não a pessoa segmentada. A persona já única, que nenhuma vai se repetir. Então, eu uso todo esse conhecimento, né, do Customer Experience e coloco e tento traduzir isso em serviços, produtos, e às vezes a gente está falando de hiperpersonalização, que pode ser o momento que a gente recebe o e-mail. Não precisa ser, né? É isso. O momento que a forma com que a tela é composta para mim pode ser diferente para você, nesses pequenos detalhes, né? Às vezes a gente pensa num negócio super, né? Ciência de foguete, né? Não. E você pode fazer algo que, assim, o importante é o cliente, a gente entender o que para o cliente vai ser aquilo que vai ser caramba, esse cara realmente sabe quem eu sou. Exato. Né? Consegue, né, ligar aqueles triggers no nosso lado emocional, né? E eu concordo com a sua visão desse match que você trouxe, acho que está muito claro, né? E para mim conversa muito, né, quando a gente fala de construção de experiência do cliente, né, que eu sempre gosto de falar que CX é metodologia, é método, não é só vontade de encantar o cliente, né? Começa por você comentou, jornada fluida, né? Resolver a necessidade do cliente, depois você tirar o esforço, tornar cada vez mais simples, mais fácil, e tem ali o topo, né? A cerejinha que eu digo, que é criar conexão emocional. Eu vejo a hipercustomização podendo ajudar muito nisso, em aterrizar a conexão emocional. Ou seja, você fazer isso de maneira estruturada. Né? Não é fazer na base do... E também não fazer, né, de um jeito que não é escalável, né? Porque eu sempre tenho esse ponto de escalar. Exato. É isso que você fala, porque não posso depender daquele funcionário que tem a visão customer centric, que atende muito bem a pessoa, mas aí eu vou em outro lugar e eu sou mal atendida, né? A gente tem que escalar, que é assim, a marca ou né, o produto, se ele precisa tratar o cliente de uma única maneira. Como eu escalo tudo isso? Eu preciso de métodos, eu preciso de processos, eu preciso de ferramentas que deem o dado ali mastigado e não dependa tanto da boa vontade de cada um que tiver do lado, Exato. Né, no back. Assim como você trouxe lá no início da sua fala, né, que isso de personalização sempre teve, né, a brincadeira você vai lá no cabeleireiro, sabe que gosta de café, ou você vai na padaria, né, seu Rodrigo, o senhor gosta aqui do pão na chapa assim, né, ou do cafezinho, né, coado, né, o do expresso ali e tal. É a mesma coisa que em CX eu ainda vejo que muitas vezes é uma falha ou uma tentativa não escalável de fazer CX, que não, mas eu escrevo cartinha à mão para o cliente, né? Os famosos wow moments, né? Não, mas eu mandei a caixinha de bombom que ele gosta. Legal, eu acho isso sensacional. Só que isso tem que fazer parte de algo muito maior. Não pode ser isolado. Não pode ser pontual. Esse esforço heróico não existe. Não dá certo. Não escala. Eu vou fazer uma vez, duas vezes, ou eu vou ter que ter uma torre de pessoas fazendo cartinha à mão. O que não tem muito sentido, né? Enfim, eu vejo muito isso, né? E outro ponto que você trouxe também, que para mim acho que você comentou, né, que tem muito a ver com o CX, é que quando a gente, naquela mudança das eras que você foi colocando, né, tudo vai ficando copiável, comoditizável, né? O produto, o serviço, tudo vira discussão de preço, tudo é replicável, mas a hipercustomização ou a experiência do cliente, né, que ela pode ser entregue via uma hipercustomização, ela é única. Ela não é comoditizável, jamais vai ser copiável, não tem como, né? Assim, eu sempre gosto de falar, né? Um cliente nosso, né? Recarga Pay, né? Tá? Usa um produto nosso, né? Usa um cashback, ou uma recarga de celular, ou um cartão de crédito, ele vai poder usar o mesmo produto que é copiável em outro aplicativo, em outra plataforma, só que a experiência que ele vai ter vai ser diferente, porque isso é uma outra empresa, com outras pessoas, com outra cultura, com outro propósito, não vai ser igual. A dinâmica não será a mesma, né? Enfim, a gente tem que entender que é cada vez mais isso, né? Cada vez está arrumando para isso, que é o que você colocou lá no início. Eu quero te colocar uma outra pergunta e também, ao mesmo tempo, relembrar para o pessoal, quem quiser levantar a mão ou mandar no chat, eu estou de olho aqui, né, para participar e complementar ou perguntar. Mas tem uma pergunta que eu quero fazer, que inclusive eu fiz essa mesma pergunta no painel essa semana, né, que foi na terça-feira, daqui da BeautyOne, inclusive um webinar, foi muito bacana, sobre
inteligência artificial, né, atendimento humano, tudo foi muito legal. Quem depois quiser assistir, assista. Vai estar no conteúdo do canal Inovativos lá. Eu vou contar um caos, né, para fazer a pergunta. Eu lembro quando eu trabalhava no Banco Real há alguns anos, né, faz bastante tempo, aliás, a gente teve umas ideias, trabalhava no CRM lá, né, o banco teve umas ideias de dar experiências diferenciadas, né, os serviços diferenciados para clientes de altíssima renda, né? Então, seria ali, você pega o segmento de alta renda, né, que era o Van Gogh ainda. Charles, os príncipes. Os Príncipe Charles e os Ozzy Osbourne, né? Mas aí sem entrar nesse detalhe, né? Sem saber se era um ou se era outro. Só no detalhe da carteira. E a gente fez alguns pilotos, né? Um piloto pequenininho, né? Naquela época não tinha cloud computing, a gente fez piloto lá na agência que ficava no prédio da Matriz, né? E um dos pilotos foi colocar uma tecnologia no cartão de crédito, no cartão de débito, ou cartão múltiplo desse cliente selecionado, para que quando ele entrasse na agência, né, o gerente dele fosse avisado. O Rodrigo acabou de entrar na agência, seu cliente top 1 da carteira, o Príncipe Charles, acabou de entrar aqui. Né? E aí a gente fez esse piloto. E aí foi interessante que teve cliente, né, que a reação foi a seguinte: quem te disse que eu queria que você soubesse que eu estava aqui? Assim, eu vim aqui só para sacar um dinheiro. Não quero ser incomodado, não quero ser... Sei lá, que eu não quero. Para de invadir meu espaço. Foi mais ou menos essa a reação do cliente. E fazendo aqui o paralelo, queria fazer essa pergunta, queria te ouvir a respeito disso, porque hipercustomização, Big Data, informação, ele, assim, vai passar por eu saber muito da pessoa, saber muito o que ela é, quem ela é, o que ela gosta, né? Quase um Big Brother, né? Assim, você vai ter aquela visão bem assim, nem Big Brother, Minority Report, que eu gosto de falar, né? Você está ali, quase que, né, vai acontecer um negócio, tal. E aí, Dani, qual que você acha que entra a LGPD na brincadeira também, que você trouxe o ponto, né? Como é que você vê a fronteira disso? Quer dizer, até onde que eu consigo ir e o cara falar, uau, que bacana, né? O cara me conhece, e depois você avança um pouco mais, mas peraí, cara, você está também entrando num nível de privacidade aqui que eu estou me sentindo até invadido. Como é que você vê isso? Muito difícil, viu? Eu me arrisco a dizer assim várias coisas. Bom, primeiro, tem a LGPD ou coisas que nos protegem disso, que falam, até aqui você vai, ou, né, enfim, que pode nos guiar. Mas uma vez que o cliente permitiu, eu não sei, pegando esse seu exemplo, eu até diria uma coisa, que nesse caso, o cliente ele não tomou nenhuma ação para que você pudesse, tipo assim, ele não entrou na sua jornada, você realmente invadiu. Isso, né? Acho que você pegou o ponto cirúrgico aí. É isso, eu acho. Então, assim, cara, eu tô tranquila fazendo outra coisa e você vendo nada, me ofereceu e tal. Então, eu não entrei numa jornada. Agora, quando eu entro numa jornada, numa experiência de compra, de atendimento, de tal, aí eu já estou, como cliente, permitindo, porque eu tenho uma expectativa de que me tratem de uma maneira diferente. Exato. Eu acho que é aí que tá a barreira. Eu acho. Exato. A barreira acaba, acho que a gente consegue definir essa fronteira, né? Acho que você foi muito feliz no seu comentário, que eu não vou sair de onde eu estou e invadir o caminho do cliente. É a mesma coisa que eu brinco quando você está no shopping, você está andando no corredor e o vendedor vem fora da loja falar com você. Não, nossa. Eu tô vendo a vitrine só, pô, deixa eu ver a vitrine. Né? Eu não entrei na loja, exato. Agora, se eu entrar na loja, aí é diferente. Eu entrei na jornada da loja ali, né? Na minha jornada dentro do ambiente da loja, né? Então, acho que tem esse lado de a gente ter esse bom senso, que parte muito de você ter muito claro a tua estratégia de quando e como você faz a abordagem, e também, muitas vezes, né, o bom e velho perguntar para o cliente, né? Exato. Assim, você me permite, você quer que eu te avise de tal coisa? Você quer que eu te acione quando tal situação acontecer? Porque quando a pessoa fala que ela quer, é muito mais forte do que eu querer adivinhar o que a pessoa quer, né? Ou supor o que ela quer, né? Exato. Então, acho que você foi bem cirúrgica no ponto de que, às vezes, eu vejo acontecendo isso, essa ansiedade das companhias, muitas vezes, é tentar meio que pegar atalho, né? A ansiedade é tanta para conseguir fazer acontecer que o negócio mal começou, você já está no 5º passo já, né? E o cliente está só aqui, não, calma, eu só estou aqui quietinho. Exato. Bom ponto, viu? Gostei do exemplo. Acho que isso...
Acho que isso é um bom debate que acho que a gente tem que cada vez mais fazer, porque eu vejo de verdade em CX também, muitas vezes, essa ânsia de encantar, né? De, nossa, a experiência tem que ser memorável. Muitas vezes o memorável é o que você falou, é saber a hora que você vai abrir o e-mail. Não é, de repente, fazer negócio super sofisticado o tempo inteiro, né? Ser repetitivo, massivo, né? E às vezes, muitas vezes hoje, com tecnologia que está mais barata e mais acessível, né? A gente vê essa profusão de bots, né? E tudo mais, ficou fácil fazer, fácil replicar, e aí você vê que o cliente parece que está ficando até, às vezes, meio acuado, Fica né? saturado, exato. Fica saturado, né? Fica meio assim, cara, né? Eu vejo quantas vezes eu recebo por dia ligações ou bot de WhatsApp, ou bot de voz, né? Assim, não tem a menor pertinência aquilo para mim, a menor pertinência. O momento não tem nada a ver, né? Exato. E até estava fazendo uma abordagem que parece razoável, até tem ali um racional, né? Mas só que, putz, cara, não é agora, não é nesse momento. Deixa eu entrar na jornada, como você comentou. Deixa eu começar o jogo, né? A gente vai andando nesse jogo juntos, né? Eu queria te fazer mais uma pergunta aqui para a gente ir já até amarrando aqui para as considerações finais, né? E para o fechamento, né? Que assim como em CX também eu vejo que eu vou te perguntar, né, acho que em hiper customização é a mesma coisa, né? Tem um aspecto forte de tecnologia, óbvio, né? Para a gente poder fazer. Você colocou bem as disciplinas ali do Gartner, a gente vê que a Microsoft também tem, né? Que fala muito de tecnologia, de cybersecurity, que é um ponto importante, né? As automações e tudo mais. Mas você também trouxe na tua fala, né? O aspecto, né? Do lado interno da empresa, da cultura, do jeito de trabalhar, dos silos ou dos não silos, né? E onde é que você vê assim as barreiras maiores, né? A barreira maior é acesso à tecnologia ou a barreira maior ainda tá dentro de casa? Eu Ou acho que os a dois? barreira se eu fosse priorizar, eu acho que a barreira maior está dentro de casa. Sabe por quê? Porque a tecnologia a gente compra. Tem Sim. expertos que nos ajudam a fazer. E dentro de casa, não é uma coisa que a gente fala assim, pessoal, a partir de hoje a gente vai trabalhar de uma maneira diferente. Não. Não funciona dessa forma. Adoraria se fosse assim. Exato, tem um trabalho cultural muito forte. Uma vez que a equipe está alinhada e que ela tem uma visão unificada e ela tem que trabalha dessa maneira colaborativa, é o que eu falo, a tecnologia é uma questão de decisão. Você fala assim, vou comprar essa tecnologia, vou contratar uma empresa que me ajude a implementar isso. Agora, se você compra a tecnologia, você não tem a cultura, você vai fazer um projeto errado. O Sem projeto dúvida. não vai sair. Você vai estar com uma tecnologia maravilhosa, mas você não vai estar. É isso que você fala, você vai estar desenhando produtos que não estão realmente alinhados com o que o cliente quer, você vai estar atirando para todos os lados. Então, eu acho que a cultura, ela é a mais importante. E aí, entra numa questão muito de começar uma empresa que realmente olha o colaborador como único também. Sabe aquela coisa assim? Eu quero que o meu cliente tenha uma experiência única, mas aqui dentro de casa a gente é cheio de hierarquia, Ótimo ponto. Vou cheio de falar disso. burocracia, você entendeu? Não vai Sim. dar. Então, a Sim. empresa ela precisa mudar muito nesse aspecto. As pessoas elas precisam. E também tem uma coisa que eu acho que é o que a gente aprendeu há muito tempo, que nos trava na hora de fazer, de jogar esse novo jogo, que é o medo de errar. Porque as empresas elas têm muito esse negócio do vamos planejar, eu quero saber quando, quanto, o resultado, os projetos eles saem com tudo fixo. Não tem Sim. problema fixar dinheiro e tempo, não tem problema. Mas não Claro que fixa não. o escopo, não Isso. fixa. Você tem que aprender muito no meio do caminho. Então, você tem que ter uma certa flexibilidade, você tem que ter aquela cultura do mindset, do growth mindset, né? Um mindset Uhum. flexível, agile, que é saber escutar diferentes pontos de vista, colocar diferentes perfis trabalhando sobre o mesmo objetivo. Eu não posso criar projetos onde, no final das contas, uma equipe é competidora da outra ou está brigando. Sabe aquela coisa que isso acontece muito, né? Você coloca um projeto que é prioridade para um departamento e não é prioridade para o outro, mas um precisa do outro, e aí fica aquele negócio. Falei, cara, não. Então, assim, equipes multifuncionais, orientadas a um único objetivo. A dor do cliente é que essas equipes tenham acesso a esse cliente de alguma forma, ao Sim. que está acontecendo, esse feedback, para ela conectar com esse propósito maior.
diretores ou, né, os chefes, enfim, que ainda existe uma certa, os líderes, que sejam capazes de entender que quem melhor conhece o cliente não são eles, é a equipe. Então, dá a voz para a equipe. Sim. Determina os limites da equipe, dá um objetivo para ela, mas deixa ela trabalhar. Permite o erro, né? Faz coisas mais pequenininhas, menorzinhas, para você poder aprender. Então, tem várias coisas que precisam mudar culturalmente, que eu acho que ao longo do tempo são mais difíceis de mudar, porque toma o seu tempo. Não são difíceis, demora. Sim, toma mais tempo. Toma mais tempo, é isso. Eu se fosse priorizar, priorizaria isso. Não, também eu concordo contigo, assim, eu vejo, né, o aspecto, né, cultural, ele é muito importante, até porque tudo que a gente faz com o cliente, eu digo que é um reflexo do que a gente faz dentro de casa, né, enfim, e você tocou alguns pontos importantes. O primeiro que eu queria comentar aqui, eu reforçar isso de a gente querer, de repente, né, definir o escopo do projeto na quinta derivada, no detalhe e tal, e vai... E, né, e você começa a perder time disso, a coisa ganha um porte que não precisa ganhar, né? Então, o fundador do LinkedIn tem uma frase que é maravilhosa, que é a seguinte: se você não teve vergonha da primeira versão do seu produto, você demorou para lançar. Eu adoro Então, essa assim, frase. você vai lançar a primeira versão, vai passar vergonha, vai ter que começar, né? Você precisa, de verdade, fazer isso acontecer cada vez mais, né? Esse tipo de dinâmica, né? E aí o segundo ponto, né, que imagina se quem cuidasse do projeto Apollo, né, que levou o homem para a Lua, fosse as nossas empresas, né? Assim, a gente nunca nem teria saído da Apollo 1, né? Porque a empresa, porque o foguete que levou, né, a nave que levou o homem para a Lua foi a Apollo 11, não foi a Apollo 1. Né? Então teve Apollo 1, Apollo 2, teve só sair do chão, teve falha, teve erro, teve infelizmente até mortes, né? Durante o processo e até chegar depois de 10 anos, né? Mas teve um objetivo, né? Teve uma meta do Kennedy que foi: vamos colocar um homem na Lua até o final da década de 60. Ele não viveu para ver, mas foi em 69. Né? Enfim, as coisas têm que ter essas fases pequenas, né? E depois ela vai ampliando, e você vai aprendendo com a fase anterior e vai se alavancando e vai acelerando, né? Então, esse é um ponto que você tocou, que a gente tem que sempre ser crica e a gente vê dificuldade das companhias ainda ao erro, ao teste, ou até minimizar, isso aqui é muito pouco, vamos ter que fazer mais, tem que fazer maior. Não. Já que tá, né? Já que tá, põe isso, põe aquilo, e aí vai, né? E para a gente fechar aqui, você trouxe no começo da sua resposta agora um ponto maravilhoso, que tem muito a ver com a entrega da experiência do cliente, que é a experiência do colaborador, né? O employee experience. Eu falo muito que a construção da experiência do cliente, ela começa de fora para dentro. Você precisa entender quem é o cliente, se colocar no lugar dele, praticar empatia, ter o foco do cliente, entender a realidade dele. Beleza, entendi isso, volto para dentro de casa. Só que a entrega disso é de dentro para fora. É o time que faz acontecer. Só que você não pode ter o time fazendo acontecer se a experiência dessas pessoas é péssima. Exato. Assim, não, a gente tem que ser super ágil com o cliente. Pô, mas aqui dentro a gente demora uma semana para tomar qualquer decisão. Exato. Como assim? Né? Eu lembro de uma empresa que eu trabalhei, né, para dar um exemplo, que eu gosto de dar exemplos práticos que ajudam, né, que eu estava na empresa, toda vez eu entrei na empresa não fazia muito tempo, e toda reunião atrasada, toda reunião começava atrasada. Daí teve, acho que na 20ª vez que entrei numa reunião, eu sempre chego na hora, eu sou sempre muito pontual, né? Já atrasei na vida? Já. Quem nunca, né? Mas eu sempre procuro ser pontual. Daí eu cheguei no horário, daí, né, chegou uma pessoa depois, eu falei, poxa, fazer uma pergunta aqui. Nunca, a gente marca o horário, não começa? Não, cara, aqui é o nosso fuso horário, né? Que a gente sempre começa a marca X e começa depois de 15, 20 minutos. Daí eu peguei, né, eu falei, bom, agora finalmente eu entendi por que a gente nunca entrega nada no prazo para o cliente. Porque a gente atrasa aqui dentro. Como é que nós vamos como é que eu vou ser pontual com o cliente se eu atraso dentro de casa? Né? Enfim, o que a gente faz com o cliente é uma extensão do que a gente faz dentro de casa. Né? Enfim, para a gente encerrar, não podemos descuidar. A gente fala de hipercustomizar, encantar o cliente, mas e o nosso colaborador? A gente tem que entender esse cara, cuidar desse cara e fazer com que ele já tenha uma experiência encantadora, uma experiência também customizada, personalizada, respeitosa, para ele poder também pensar com carinho aí no cliente também.
Gente, a gente tá aqui chegando, né, tá dando nosso horário aqui, né? O comitê passa rápido, ele voa mesmo. O debate foi bastante rico e pertinente, mas eu queria deixar aqui, abrir espaço para a Dani fazer aqui as considerações finais dela, aí a despedida dela, né, para a gente ir caminhando para o encerramento, e também já aqui de antemão agradecer bastante aí tudo que você preparou com carinho, tudo que você apresentou aqui para a gente, né, as provocações, os pontos aí, você deu para perceber o quanto você gosta do tema, manja do assunto e passou de uma maneira muito leve, aí também deixando a gente com um gostinho de quero mais. Acho que vale a pena a gente, depois de um tempo aí, fazer até um painel de É isso hipercustomização, que eu valeria a falo, pena assim. fazer. Exato, assim, primeiro, obrigada, eu adoro contribuir e falar sobre esses temas, e que esse gostinho de quero mais não fique no gostinho, tá? Que a gente faça milhões de outras coisas, acho que tem muito tema, muito caso de uso, muito conhecimento para compartilhar, quero poder continuar aportando, contem comigo, meu LinkedIn é simplesmente Daniela Dietrich, tá? Eu vou deixar aqui. Espera, eu vou pegar o link e vou colocar aqui no chat. É legal, coloca no chat que é bom. Podem se conectar, me mandar mensagem, sou super aberta e gosto de conversar sobre isso. Então, assim, realmente, qualquer coisa, estou à disposição. E queria agradecer de novo pelo convite. Dani, obrigado Queria reforçar o carinho e a atenção da Microsoft, da Dani e da Larissa por virem aqui poder bater esse papo conosco, trocar experiência. E que esse é um tema que está longe de ser esgotado, né? A gente vive uma transformação diária e que a gente precisa estar sempre trocando experiências e buscando as melhores práticas. Então, a gente tem uma agenda em parceria com a Microsoft. Essa é uma iniciativa de muitas outras que terão. Então, nos vemos em breve, sem dúvida, para momentos de mais trocas e reflexões. Obrigado mesmo. Muito obrigado, bom. Obrigado, Marcão, aí pelo complemento. E, pessoal, vamos aqui encerrando o nosso comitê aqui de abril. Em maio a gente volta, temos mais pautas aí para a gente debater e conto com a presença de todos, participação, e mais uma vez obrigado pela atenção, pelo tempo. Fiquem bem, se cuidem e vamos em frente. Um abraço, gente. Obrigado. Obrigada, meninas.